A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, estamos nos encontrando mais uma vez aqui no programa Palavra de Sabedoria. Eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. Ative o sino das notificações e acompanhe sempre as nossas postagens. Temos uns vídeos também já aqui colocados que talvez você não tenha assistido. Veja as indicações ao longo dessa nossa exposição, dessa nossa reflexão, e depois assista aqueles que você ainda não teve a oportunidade de conhecer. Vamos começar a nossa reflexão de hoje, e ela está em Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 38. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 1, versículos de 30 a 38. E ali diz assim: O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essas são para nós palavras da salvação. E hoje é interessante nós refletirmos sobre a pessoa de Maria, porque ela teve uma participação muito importante em todo o projeto, o processo de salvação para a humanidade. Mas vamos começar olhando lá na juventude de Maria, porque, de acordo com a tradição cristã, ela foi educada num ambiente doméstico de profunda devoção. Ela foi formada religiosamente, foi educada piedosamente no templo, portanto, ela era uma filha de predileção de Deus, Pai. Os desígnios divinos para a pessoa de Maria eram maiores e foram profetizados por Isaías da seguinte forma: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal para as gerações, esse sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isso está em Isaías, capítulo 7, versículos 14. Então, Maria não era uma mulher comum, não era uma mulher qualquer. Ela foi escolhida desde todos os tempos. Você veja que isso é uma profecia que antecede ao Novo Testamento. E não só como mãe de Deus e filha predileta de Deus Pai, mas a bem-aventurada Virgem Maria e mãe de Deus foi também a esposa do Espírito Santo. Essa disponibilidade de Maria de colocar-se como serva do Senhor, mesmo sem compreender o que iria acontecer com esse sim que ela estava dando, diz muito da personalidade de Maria. Ela não quis destacar-se, ela não quis ser exaltada e nem exaltar-se. Ela não buscou ganhar destaque na história da salvação, nenhuma evidência, mas ela permaneceu
ao longo de toda a história, ao lado de Jesus, ao lado dos apóstolos, como a simples e humilde serva do Senhor. Meu irmão, Deus quis inserir Maria como coadjuvante da história da salvação, não só para configurar-se como mãe de Jesus, mas para nos mostrar a importância de nós sermos fecundos e cheios do Espírito Santo. Ela é um sinal de Deus para as gerações, ao longo de toda a história, do perfil dos filhos de Deus, que o Pai espera de todos nós, de toda a cristandade, e até como exemplos de servos que nós podemos e devemos ser, olhando o exemplo de Maria. Então, meu irmão, somente por obra e graça do Espírito Santo, ela foi capaz de submeter-se a Deus Pai e viver ao lado de Jesus todo o sofrimento do Calvário, toda a sua vida, a sua história, experimentando como mãe uma dor indizível naquela hora do Calvário, quando ela o vê transcender a morte e, em meio a suplícios, às execrações públicas, resgatar a humanidade do pecado, do caos e da perdição eterna. Maria não é Deus, e ela não espera e não quer convencer ninguém de estimá-la mais do que ao próprio Filho Jesus. Ela não quer que nós a coloquemos na frente de Jesus. Não pretende ocupar o lugar de Deus Pai, nem nenhuma outra bobagem que tenha sido criada pelas heresias de pseudos religiosos. Maria é o doce e suave presente de Deus para a humanidade. Ela nos foi generosamente emprestada por Deus, vamos olhar assim, e temporariamente ela nos foi emprestada para que nós compreendêssemos com clareza e lucidez a importância de reproduzir na nossa vivência cristã esses traços da filha de predileção, da mãe sofredora, terna, do Filho de Deus e da esposa dedicada e fiel do Espírito Santo. Ela que foi a primeira cristã, a primeira discípula de Jesus, a primeira evangelizadora e a serva do Senhor. E se alguém ainda não é capaz de compreender isso, é porque está com o coração endurecido, a mente embotada, e é incapaz de compreender, por obra e graça do Divino Espírito Santo, esse maravilhoso papel, essa reluzente e extraordinária pessoa, esse sinal de Deus para a humanidade, que é a humilde serva do Senhor. Representa para nós, cristão de todos os tempos, e para a humanidade perdida, ressentida, sem afeto, sem modelos, sem carinho. Ela é a mãe que Deus nos oferece, não para ser desprezada, como filhos rebeldes e ingratos, mas para ser amada, respeitada, admirada e até mesmo copiada nas nossas posturas, nos nossos gestos, na nossa prática cristã. Vamos rezar. Hoje, Senhor, nós queremos primeiramente pedir para que seja banido definitivamente das nossas almas, das nossas mentes e também dos nossos corações toda rejeição, toda indiferença em relação à vossa bem-aventurada Mãe, que por vossa concessão generosa nos foi dada aos pés da cruz, na pessoa do discípulo São João, como mãe, quando ele disse: Filho, olhando para João, eis aí a tua mãe. Que nós também possamos receber, Senhor, Maria como nossa mãe. E se até aqui, Senhor, por incompreensão, nós não havíamos aceito esse presente celestial, que é a vossa Mãe Santíssima,
Pedimos perdão pela estupidez, pela indelicadeza dos nossos corações. E nesse ato solene queremos receber também o vosso perdão, Virgem Maria, Mãe de Deus, e assumi-la como nossa mãe e mãe da Igreja. Como filhos muito amados, queremos aprender convosco, Santa Mãe de Deus, a adotar também a posição de servos do Senhor, para que a palavra de Deus se realize em nós, o Espírito Santo fecunde em nossas almas, para que nós sejamos filhos prediletos de Deus e sejamos os melhores e mais dedicados discípulos de Jesus Cristo, seu Filho e nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.